cérebro das pessoas inovadoras é cheio de paradoxos. Criativos geralmente possuem mentes desorganizadas, aceitando contradições e navegando entre posições e contradições com facilidade. A ciência já demonstrou que a criatividade não tem uma única fonte. É um complexo de traços, alguns inatos e alguns adquiridos ao longo da vida. Criativos têm um desejo imenso de dominar a área ou aquilo que são apaixonados. É um impulso constante, uma necessidade até biológica que alimenta seus cérebros com uma motivação contínua para aprofundar e dominar os seus interesses. Essa intensidade de paixão e foco não é apenas um traço de personalidade, mas uma demanda neurológica que os faz avançar constantemente. E para isso, eles têm algumas características que nós vamos destrinchar no decorrer desta aula. A primeira delas é a sensibilidade e percepção, que é ver além do óbvio. Os criativos são altamente sensíveis, perceptivos ao mundo ao seu redor. Eles captam detalhes que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Essa hipersensibilidade é tanto uma vantagem quanto um desafio, porque permite um acúmulo rico de informações, mas também expõe os criativos a mais distrações. Outro ponto é a abertura ao novo, que é o combustível da inovação. A disposição de se abrir a novas experiências é fundamental para os criativos e para aqueles que querem desenvolver a criatividade. Esse traço, chamado de plasticidade psicológica, é estimulado pelo nervo neurotransmissor dopamina, que é o responsável por buscar novidades e potenciais recompensas. Esta abertura ao desconhecido e à variedade é uma fonte constante de inspiração e renovação de ideias. Um outro ponto é sonhar acordado, que é poder deixar fluir o poder da intuição. E os criativos sabem o valor do devaneio e do pensamento intuitivo, porque eles permitem que as suas mentes vaguem livremente e podem acessar dessa forma camadas mais profundas do seu inconsciente. E nesse processo, novas ideias, ideias inesperadas surgem, ajudando a resolver problemas complexos e a criar soluções inovadoras. Mais um ponto: a solitude criativa, o encontro consigo mesmo. Os criativos, eles também valorizam o poder da solidão, entre aspas. Estar sozinho oferece um espaço privilegiado para reflexão, concentração e emergência de ideias, ideias autênticas. Nesse silêncio, eles se conectam mais profundamente com a sua própria voz interior, o que potencializa sua capacidade inovadora. Mais um ponto: transformar desafios em crescimento. Os criativos frequentemente enfrentam adversidade de forma diferente. Eles conseguem utilizar experiências negativas como fontes de crescimento e inspiração. Os traumas, as dificuldades, embora dolorosas, também podem ser transformadas em motores para uma criatividade ainda mais intensa e visceral e significativa. Outro ponto: atenção plena, conectando-se ao presente, ao aqui e agora. Os criativos frequentemente praticam a atenção plena para potencializar a sua criatividade. Ao se concentrarem no momento presente, os criativos liberam a mente de distrações, abrindo espaços para novas ideias, novos insights, novas teorias e assim por diante. Essa prática de atenção plena, de conectar-se ao presente, aumenta demais a capacidade de gerar soluções diversas e inovadoras. Mais um ponto: abraçar o inesperado ou rompimento de paradigmas. A disposição de quebrar rotinas é um segredo das mentes criativas. Ao desafiarem constantemente padrões habituais de pensamento e ação, eles evitam o enrijecimento da mente, mantendo essa mente criativa flexível e aberta à inovação. Mais um ponto: aceitar riscos. Isso é o caminho para a originalidade. Perceba, os criativos entendem que assumir riscos é essencial. Eles sabem que nem todas as suas ideias vão funcionar. A maioria delas vai dar errado, provavelmente. Mas produzir e a coragem de tentar são fundamentos para o sucesso. Ao abraçarem o fracasso como parte do processo,
Os criativos mantêm-se em constante movimento rumo à inovação e, consequentemente, ao sucesso. Agora eu quero convidar você a dar um mergulho comigo na mente de uma das pessoas mais criativas que a humanidade já produziu. E eu começo perguntando o seguinte: você já se perguntou o que acontece no cérebro de um gênio criativo? Daqueles que enxergam o invisível, imaginam o impossível e transformam ideias malucas em realidade? Então prepare-se, nós vamos fazer uma viagem no tempo e entrar na cabeça de um dos maiores inovadores da história, Leonardo da Vinci. E o que vamos precisar é de curiosidade, um caderno e uma caneta para anotar e uma mente aberta. Pois o segredo de Da Vinci não estava apenas no talento, mas no modo como ele pensava e experimentava a vida. Leonardo, para os íntimos, era o tipo de pessoa que olhava para uma pomba voando e imaginava uma máquina voando, imaginava o protótipo de uma máquina voando. Ele cortava um cadáver não por morbidez, mas para entender os segredos do corpo humano e reproduzi-los como arte. A neurociência de hoje mostra que a criatividade não é um dom, é um treino. Já falei isso algumas vezes e vou falar mais no decorrer do curso. E Leonardo da Vinci, sem saber, ele treinou o seu cérebro com 7 princípios poderosos que podem, sim, ser aplicados na sua vida, no aqui e no agora. E os 7 princípios nós vamos desvendar um por um na continuidade dessa nossa conversa. O primeiro, curiosidade. Tem que ser aquela curiosidade sem fim, tá? Segundo Vasari, um biógrafo de Leonardo da Vinci, Da Vinci enchia os seus professores com perguntas incessantes o tempo inteiro. Só por curiosidade, quantas perguntas você fez hoje? Ou quantas perguntas você fez ontem? Perguntas são chaves que abrem portas para novas possibilidades. Na verdade, história nenhuma avança sem uma boa pergunta. Ou seja, mudar uma pergunta muda o mundo. Mudar uma pergunta pode mudar o seu mundo. Por isso, um exercício que você pode fazer hoje é escrever 100 perguntas de uma só vez. Interessante, né? Não se pergunte com a qualidade das perguntas, tá? Mas com a quantidade. O desafio das 100 perguntas. Você vai se surpreender com o que acontece no seu cérebro depois que você faz esse exercício. É como se esse exercício fosse destravar todas essas perguntas que estão represadas, estão bloqueadas, estão presas aí no seu cérebro. Porque com a medida do tempo, as crianças, né, todo mundo sabe, uma criança, ela não para de perguntar, ela é curiosa, todo momento ela está lá enchendo as paciências dos adultos, fazendo mil e uma perguntas. E com o passar do tempo, a gente vai deixando de perguntar, porque muitas vezes a gente acha que perguntar é demonstrar a nossa ignorância sobre algum fator. Eu tinha um professor de informática que dizia que quem não tem dúvidas tem dívidas. E tinha um outro professor que dizia que a única pergunta besta que existe é aquela que não é feita. Então, esse é o primeiro desafio. Nós vamos ter 7 desafios hoje, 7 exercícios, 7 lições de casa para vocês fazerem. Então, o primeiro é o desafio das 100 perguntas. Vamos agora entrar no segundo princípio de Leonardo da Vinci, que é a demonstrazione, que é aprender na prática. Segundo princípio, aprender na prática. Leonardo foi aprendiz de Verrocchio, numa oficina em que o ensino era mão na massa, tá? Não teoria em sala. Ele misturava tintas, esculpia, experimentava e fazia uma lambança total ali. Agora eu te pergunto, e você? O que você tem experimentado de novo ultimamente? Ou será que está fazendo sempre o mesmo faz tempo? Não muda nada, em todas as áreas, tá? E quando a gente fala em criatividade, o tempo inteiro é importante a gente ressaltar e reafirmar que a criatividade, ela extrapola todas as áreas da nossa vida. Então, se você está assistindo esse curso, essa aula, esse treinamento, pensando a princípio na sua vida profissional, saiba que a criatividade, ela extrapola completamente a sua área profissional e abrange todos os outros papéis que você tem na sua vida, quer seja como pai, quer seja como marido, esposa, namorada, sei lá, líder de um grupo religioso, ou membro de um grupo, ou vizinho de alguém, ou síndico, não importa. Todas as áreas da vida humana demandam ter criatividade. No seu casamento, se você é casado ou se pretende se casar um dia,
demanda criatividade. Se tem um problema no casamento, provavelmente é porque você está fazendo a mesma coisa faz tempo. Então seja criativo no seu casamento, seja criativo na sua família, seja criativo na sua vizinhança, na sua comunidade, na sua igreja, no seu clube, no seu trabalho, certo? E como dizia o Picasso, tá? A ação é o fundamento de todo o sucesso. Um outro exercício, então, que nós vamos passar inspirados no Leonardo da Vinci é escrever sobre os seus maiores erros e o que você aprendeu com eles. E o mais importante de tudo, o que você faria diferente se não tivesse medo de errar? Ah, que tal, então, criar as suas próprias afirmações que Leonardo da Vinci fazia? Ele escrevia assim, ó, os obstáculos não me dobram. Ou então, eu continuarei, não importa a dificuldade. Qual frase hoje poderia te manter firme, no estilo dessa de Leonardo da Vinci? Falando de obstáculos, desafios, falando de criatividade, de sair da mesmice. O que te empurraria, o que te impulsionaria hoje? Ou então até mesmo uma frase inspiracional de outra pessoa. O que você colocaria hoje, escreveria lá no quadro aí da sua sala, ou na parede, ou num post-it, colocaria aí do lado do monitor do seu computador, para te impulsionar hoje? Vamos agora, então, para o terceiro princípio, que é o princípio do aperfeiçoamento dos sentidos. Ou o princípio da sensazione. Gostou do meu italiano? Da Vinci via o mundo com olhos de artista, ouvia como músico, e tocava como um escultor e degustava como um gourmet. Olha que coisa linda. Ele entendia que os sentidos são pontes entre a realidade e a imaginação. Faça um teste aí agora. Passe 10 minutos. Eu vou dar a instrução, dá uma pausa aí no vídeo e faça esse teste de 10 minutos observando uma obra de arte. Abre aí o seu navegador e escolha aí uma obra de arte que você gosta ou uma aleatória e fica observando 10 minutos. É difícil, né? Passar 10 minutos parado olhando uma obra de arte hoje, nos dias malucos de hoje, de correria, de fast food, de que tudo é para ontem, na verdade, já é um desafio só parar 10 minutos. Mas ainda observar uma obra de arte é mais um desafio ainda maior. Mas se você conseguir, eu te garanto, com o tempo, detalhes escondidos começam a saltar dos olhos. Ou ouvir, ou sentir, ou como se fosse ouvir uma música de uma maneira diferente, com, vamos dizer assim, o espírito, a alma, sei lá, o jeito que você chama isso, de uma maneira diferente, você vai perceber que mesmo a música que você está acostumadíssimo a ouvir, você vai perceber coisas diferentes nela. Não é muito louco isso, gente? Esse é um outro exercício, tá? Mas, ampliando isso daí, explore texturas com os olhos fechados, com o paladar, experimente algo novo e tente descrever cada nota do sabor. Esses dias eu ouvi dizer num vídeo lá que se você comer amendoim com uva, fica com gosto de chocolate. Eu já tinha feito um teste comendo tâmara seca com morango. E também falaram que ficava com gosto de chocolate. E eu desafio você a fazer isso. Fazer esse experimento culinário do paladar. Comer tâmaras secas com morango ou amendoim com uva. A vida fica mais rica quando você aceita viver com intensidade. E esses testes, que parecem bobinhos, eles são uma maneira muito interessante de rompermos paradigmas e sairmos da nossa rotina, do nosso comum, do nosso dia a dia, e ver que algo simples pode fazer totalmente a diferença na nossa vida, abrir novas portas onde nós não estamos enxergando, não estamos sentindo, não estamos ouvindo e tudo mais. Tá? Vamos para o quarto princípio, que é o sfumato, que é a capacidade de navegar na incerteza. Leonardo dizia que o pintor que não tem dúvidas fará pouco. E aí a gente pode estender isso para todo criativo, todo inovador, pois o caminho do inovador, do criativo, é sempre cheio de ambiguidades. E tudo bem. É bom não ter todas as respostas. Ainda bem que nós não temos todas as respostas. Senão, ou a gente é louco ou é Deus. Tá? Alguma coisa vai estar completamente errado. Então, ó, um outro exercício bem prático e bem interessante. Anote momentos da sua vida em que você se sentiu dividido. Que sentimentos apareceram nesse momento? Como que você lidou e como você lida ou lidaria hoje com esses sentimentos? Você lida, convida
conversa com essa dúvida, como que você age diante dessa ramificação de caminhos que é a sua vida, ou alguma coisa que você tem que decidir e se apresenta diante da sua frente? Então, ó, primeiro passo para a compreensão é a dúvida, tá? O quinto princípio, vamos falar de arte e ciência. A união entre arte e ciência. E olha que legal, Da Vinci foi o rei da integração. Um artista que fazia ciência e um cientista que fazia arte. Ele provava que a lógica e a criatividade não são inimigas. Mais um exercício aí para você se divertir, então. Faça um mapa mental de uma ideia que seja sua. Combine ramos lógicos como etapas e ações com ramos criativos, como imagens, metáforas, desenhos, poesia. Isso exercita os dois lados do cérebro e os dois lados da vida. Interessante, né? Tenta aí, digita aí, manda e-mail depois, manda um Instagram, manda um tweet, sei lá. Depois conta aí, divide aí, compartilha com a gente. Princípio da corporità, que é o corpo como princípio para atingir a criatividade por meio da arte, ciência e tudo mais. Todo mundo já sabe que o Da Vinci já foi inventor, desenhista, pintor e mais um monte de coisa, mas você sabia que ele também foi atleta, cavaleiro e bailarino? Ele não só pensava com a cabeça, mas ele pensava com o corpo inteiro. Como que você, então, tem cuidado do seu corpo, da sua saúde física hoje? Eita! Mais um exercício de consciência corporal, tá bom? Faz uma pausa depois das instruções, aí você senta e levanta com suavidade e perceba cada músculo seu em ação. Depois deite-se de olhos fechados, se você puder deitar aí onde que você está assistindo isso agora, e respire profundamente. Vai relaxando um pedaço do corpo por vez. Isso te ajuda a voltar ao centro e conectar mente e matéria. E por fim, então, o princípio da connessione, que é a crença de que tudo está interligado. Leonardo da Vinci desenhava páginas confusas com cálculos e desenhos, tudo misturado, tudo junto, e era justamente nessa bagunça que eram gerados os insights mais brilhantes. Mais um exercício aí para fechar, então? Bastante lição de casa, eu sei, mas vai valer a pena, tá? Pegue dois objetos sem conexão aparente, tipo uma chave e uma nuvem, e faça uma lista de semelhança entre eles. Você vai se surpreender com o que pode conectar. Agora, prepare-se para uma pausa poderosa e uma reflexão de tirar o fôlego quando você for fazer esses exercícios, tá certo? O Leonardo da Vinci pode ensinar um monte de coisa sobre o nosso cérebro criativo. Então, pense em tudo que a gente conversou aqui, desafio a fazer dos 7 exercícios aí, e depois compartilhar com a gente aí nos canais apropriados. E use esse exemplo para desbloquear o seu potencial criativo e, como disse o Ken Robinson, a criatividade é tão importante quanto a alfabetização. Então, o que você vai fazer com com essa divisão de mundo, com esses princípios que nós conversamos hoje? Pegue seu caderno, faça perguntas, experimente, observe, sinta, combine movimentos, movimente-se, conecte-se. Desperte a sua criatividade e transforme o seu mundo.